Diga lá, meus queridos alunos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso conteúdo. Vou dizer para vocês que estou com saudade, esperando tudo isso acabar, para a gente voltar novamente para a nossa sala de aula. Aquele momento de interação, aquele momento bem legal que a gente tem nas nossas aulas de matemática, dia de quarta-feira, não é isso? Pois vamos lá, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, vamos abordar hoje o livro 2, pessoal. Espero que vocês estejam com o material em mãos, para poder acompanhar a aula, ok? Se não tiver, pausa o vídeo aí rapidinho, pega o material e volta. Então vamos lá, hoje vamos falar sobre matrizes, capítulo 6, matemática 1. Vamos falar um pouco sobre as expectativas de aprendizado, que está aí no slide. Quer dizer o quê? O que a gente pretende aprender nesse capítulo. Entender os principais tipos de matriz, né? Compreender e fixar as principais operações com matriz, relacionar o conceito matricial com o problema do cotidiano. Gente, esse capítulo é um pouco extenso, então essa aula vai ser dividida em 2 vídeos, ok? Vou dividir essa aula em 2 vídeos, porque essa parte de matriz, para não ficar muito extenso, a gente vai dividir ela em 2 partes. Então, vamos lá para a nossa definição de matriz. Diz o quê? Uma matriz é uma tabela retangular, com números reais, organizada entre linhas e colunas. Temos aí a nossa matriz 4, a nossa matriz 3x2, 2x3 nesse caso, não é isso? Aí tem a matriz A igual a 1, menos 2, 5 sobre 3, π 0 e 4,7. O que acontece, gente? A nossa matriz ela pode ser escrita de outra maneira. Pode botar assim dos lados. Então, nesse caso, o que a gente precisa observar nessa matriz? Eu quero que vocês prestem atenção em 2 observações. Primeiro, a matriz é sempre representada por uma letra maiúscula, ok? E a maneira que eu vou escrever ela, essa matriz ela é do tipo 2x3. Então, 2, x 3. Por quê? Primeiro a gente escreve a linha e depois a gente escreve a coluna. Então, eu tenho 2 linhas e tenho 3 colunas, ok? Então, são 2 observações. Escreve-se com letra maiúscula e seguindo a nomenclatura dela de 2x3, porque são 2 linhas e 3 colunas. Lembrando que primeiro, sempre, não existe exceção, a gente coloca a linha e em seguida a coluna. Então, a matriz de ordem 2x3, ok? Vamos lá para o nosso próximo slide. Diz o seguinte, o cálculo dos elementos de uma matriz por meio da sua lei de formação. O que é isso? Eu vou lhe dar uma propriedade, podemos chamar assim, e a partir dela você vai construir a sua matriz. Nesse caso aí, eu tenho um exemplozinho aí da matriz A, 1, menos 2, 5 e 3, π 0 e 4,7, ok? Mas nós vamos aqui para o quadro e vamos fazer a construção da nossa matriz. Vamos lá para o próximo slide. Pronto. O que é que diz aí o próximo slide? Calcule os elementos da matriz A 2x2, definida por AIJ, igual a 5i ao quadrado menos 3j ao quadrado. Então, vamos lá, pessoal. Nesse caso aqui, ó, uma matriz de ordem 2x2, então significa dizer o quê? Ó? 2 linhas e 2 colunas. AIJ, onde onde eu tenho esse I é a minha linha e esse J é quem? A posição da minha coluna. E a lei de formação, 5 vezes i ao quadrado menos 3j ao quadrado. Gente, primeira coisa, eu tenho que numerar nossos elementos. Ó. Vamos lá, ó. A matriz A vai ser dessa maneira. O elemento A, esse elemento A ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, ele vai ser o elemento A1. Esse elemento A ele vai estar na segunda linha e na primeira coluna. Então, esse elemento vai ser A21. Esse elemento aqui ó, vai estar na primeira linha, mas vai estar onde? Na segunda coluna. Então, é o elemento A12. E esse elemento aqui vai estar na segunda linha e na segunda coluna. Então, ele vai ser A22. Certo? Então, dessa maneira, eu vou ter o quê? Formei a minha matriz. Primeiro elemento, A1, primeira linha, primeira coluna. A21, segunda linha, primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna, e A22, segunda linha, segunda coluna. Como eu sei que o primeiro elemento é linha e o segundo elemento é coluna, eu tenho a minha lei de formação, 5i ao quadrado menos 3j ao quadrado. Então, A1 eu vou escrever como sendo 5, o i vai ser 1 para nós, 1 ao quadrado, menos 3 vezes j, o j é quem? É 1 também, ao quadrado. Então, eu vou ter 5,
1 ao quadrado é 1, então vai dar o próprio 5. Menos 1 ao quadrado é 1, menos 3, então 5 menos 3, 2. Então esse é o valor do elemento A1 através da nossa lei de formação. Depois eu vou pegar o elemento A12. Então vai ser 5 vezes I, que é 1 para nós, ao quadrado, menos 3 vezes 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, vezes 5 é o próprio 5. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Então, nesse caso, 5 menos 12, menos 7. Então, está aqui nosso segundo elemento. Então, agora eu vou pegar o elemento A21. Então, nesse caso, vai ser 5 vezes 2 ao quadrado, né? Porque o 2 representa a minha linha, menos 3 vezes 1 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. Menos 1 ao quadrado é o próprio 1, vezes 3, menos 3. 20 menos 3, 17. E por último, A22. Segunda linha e segunda coluna. Então vai ser 5, 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2 ao quadrado. Então, nesse caso, 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Então, 20 menos 12, 8. Agora eu reescrevo a minha matriz. Minha matriz A vai ser igual. O elemento, primeira linha, primeira coluna, 2. O elemento, primeira linha, segunda coluna, menos 7. O elemento, segunda linha, primeira coluna, 17. E o elemento, segunda linha, segunda coluna, 8. Então, dessa maneira, eu construí a minha matriz através de quem? Da minha lei de formação, ok? Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Dando continuidade aí agora, vamos falar um pouco sobre igualdade entre matrizes. O que é igualdade entre matrizes? Duas matrizes são iguais quando possuem as mesmas dimensões e elementos correspondentes. Gente, duas matrizes são iguais quando o número de linha tem que ser igual ao número de colunas. E os elementos que ocupam a mesma ordem tem que ter o mesmo valor, ok? Para ficar mais claro, vamos aqui para o exemplo. Coloca o exemplo na tela aí. O que é que diz o exemplo para nós? Determine os valores das constantes A e B na igualdade abaixo. Então, vamos lá. Vamos para cá. Eu já sei que 5 é igual a 5. Eu já sei que 7 é igual a 7. Agora eu preciso determinar A mais 2B de maneira que fique igual a quem? A 9. E eu preciso determinar 3A mais 4B de maneira que fique igual a 23. Igualdade de matriz. Primeira coisa é perceber se elas são da mesma ordem. Essa matriz aqui é 2 por 2. Por quê? São duas linhas e duas colunas. Essa matriz aqui, 2 por 2. São duas linhas e duas colunas, ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que A mais 2B tem que ser igual ao elemento que está na mesma posição na outra matriz. Então, qual é o elemento A1? 9. Eu sei mais o quê? Que 5 é igual a 5. Porque o elemento que está na primeira linha e na segunda coluna tem que ser igual ao elemento que está na primeira linha e segunda coluna. Eu sei o que mais? Que 7 é igual a 7. E 3A mais 4B é igual a 23. Ok? O que é que eu observo aqui? Eu tenho duas equações, cada equação dessa tem duas incógnitas. Elas separadas por si só não tem solução. Mas eu posso unir elas e formar o que a gente conhece como sistema. Então eu vou ter que A mais 2B é igual a 9. E eu vou ter que 3A mais 4B é igual a 23. O que é que eu vou fazer aí? Nesse caso, eu vou usar o método da adição. A gente aprende lá no 8º ano. Vou fazer o quê? Eu vou eliminar uma dessas incógnitas. Para nós está fácil. Eu vou multiplicar a primeira por quem? Por menos 3. Dessa maneira, eu vou ter um sistema equivalente.
O que é um sistema equivalente? O sistema equivalente quer dizer que a solução desse sistema é a solução desse, ok? Então, A vezes menos 3, menos 3A. 2B vezes menos 3, menos 6B. E 9 vezes menos 3, menos 27. Tudo isso, 3A mais 4B igual a 23. Vou usar o método da soma. Por quê? Porque aqui eu já posso cancelar. Ó, menos 3A com 3A cancela. Menos 6 mais menos 6B mais 4B, menos 2B. E menos 27 mais 23, menos 4. Vamos para cá. Então eu vou ter o quê? Que menos 2B é igual a menos 4. Aí eu multiplico essa aqui por menos 1. Aí eu vou ter que 2B é igual a 4. Então eu vou ter que B é 4 sobre 2. Então eu vou ter que B é igual a 2. Então esse é o valor de B para que tudo isso seja igual a 9 e para que tudo isso seja igual a 23. E para me determinar, eu posso usar qualquer uma das 4 equações. Eu vou pegar a primeira. Eu sempre gosto de pegar a mais simples. A mais 2B é igual a 9. Então A mais 2, onde tiver B eu substituo por 2. Tudo isso igual a 9. Então A mais 4 é igual a 9. Então A é 9 menos 4. Então A é igual a 5. Então, para que essas matrizes sejam iguais, eu preciso o quê? Que o meu A adote o valor de 5 e preciso que o meu B adote o valor de 2. Então, dessa maneira, eu vou ter o quê? Ó? 5 mais 2 vezes 2, 4. 5 mais 4, 9. Ok. 3 vezes A, 5 vezes 3, 15. Mais 4 vezes 2, 8. 15 mais 8, 23. Então, dessa maneira, eu consigo estabelecer a minha igualdade de matriz, ok? Vamos lá para o nosso próximo tópico. O que é que diz o nosso próximo tópico? Alguns tipos de matrizes especiais, viu, gente? Essas matrizes, elas não são irrelevantes, gente. A gente precisa ter a noção, entender cada uma delas, porque lá na frente, quando a gente for trabalhar, principalmente as propriedades, quando a gente for trabalhar os cálculos entre as matrizes, essas definições são bem interessantes, ok? A primeira é a matriz linha. O que é a matriz linha? É a que possui apenas uma linha, gente. Então, temos aí um exemplo, 1, 10, 100, 1000. Ela é uma matriz linha, porque ela tem uma linha e 4 colunas. Então, toda matriz que tem apenas uma linha, ela é chamada de matriz linha. Próxima matriz é uma matriz coluna, é que possui apenas uma coluna. A gente podemos observar aí, ó, que são 3 linhas em uma coluna. Definições são bem simples. Terceira, uma matriz quadrada. Gente, essa matriz quadrada, ela é uma das que a gente vai utilizar bastante. Por quê? Através dessas matrizes aqui a gente vai fazer basicamente quase todos os nossos cálculos. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz que possui a mesma ordem. Uma matriz 2x2, 3x3, 4x4, 5x5. É uma matriz que o número de linhas é igual ao número de colunas. Aí consegue perceber que é uma matriz de ordem 3. Por que uma matriz de ordem 3? Porque eu tenho 3 linhas e eu tenho 3 colunas, ok? Então vamos lá. Agora vamos ver um pouco sobre a matriz triangular. O que é a matriz triangular? Uma matriz triangular é uma matriz que tem... Vamos observar aí a diagonal principal. Vamos pegar a diagonal. Quem é a nossa diagonal principal aí? Ó? 10, 15, 40. Diagonal. Vamos imaginar lá o retângulozinho, ou um quadrado. A gente passa a diagonal, não é isso? Então, nesse caso, eu vou ter a nossa diagonal principal e eu também tenho a nossa diagonal secundária. A diagonal principal são os elementos 10, 15 e 40. Quem é a diagonal secundária? 30, 15, 0. Então, a diagonal principal e diagonal secundária. O que é uma matriz triangular? Uma matriz triangular é quando, abaixo da diagonal principal, todos os elementos são 0. Ou, quando acima da diagonal principal, todos os elementos são 0. A gente considera como uma matriz triangular. Professor, mas se todos os elementos que estão abaixo for igual a 0 e todos os elementos que estiver acima for igual a 0, ela é uma matriz triangular? Nesse caso, gente, ela recebe outra nomenclatura. Ela é chamada de uma matriz diagonal. Então, vamos lá. Uma matriz triangular, ou que está abaixo da diagonal é igual a 0, ou
ou as que estão acima. Um ou outro. No caso, quando todos os elementos que estão abaixo for igual a zero e todos os elementos que estão acima for igual a zero, a gente já dá outra nomenclatura, que a gente chama o quê? De matriz diagonal. Ok? E nós vamos ver agora a matriz identidade. Que a matriz identidade nada mais é do que uma matriz diagonal, onde a diagonal principal, todos os elementos é igual a 1. Então, nesse caso aí, ó, matriz triangular, ou abaixo da diagonal principal é 0, ou acima é 0. Se as duas coisas ocorrerem ao mesmo tempo, ela é uma matriz diagonal, porque só os elementos da diagonal é diferente de 0. E quando os elementos da diagonal principal for igual a 1, a gente chama ela de matriz identidade. Então, a nossa matriz identidade é uma matriz diagonal com todos os elementos da diagonal principal igual a 0. Está aí os nossos exemplos. Vamos lá para a próxima. A matriz nula. A matriz nula também é bem tranquila. É quando todos os elementos são igual a 0. Professor, isso faz sentido? Faz. Vai fazer sentido para nós lá na frente. A gente for trabalhar um pouco as operações. Ok? Vamos lá para o próximo tópicozinho aí. Pronto. Vamos chegar nas operações entre matrizes. Gente, como na nossa aritmética, na nossa álgebra, existem as operações, também existem as operações entre matrizes. Algumas operações são idênticas às operações aritméticas e outras são totalmente diferentes. Vamos estudar cada um dos casos separado. A primeira operação de matriz é a soma ou subtração entre matrizes. Vamos para o nosso exemplo. Vamos exemplificar bacaninha com aqui no quadro. Ok? Se A é a matriz 1, 2, 5, 10, menos 3 e menos 1, e B é menos 7, menos 2, 1, 9, 0 e menos 4, então eu vou fazer a soma de A mais B. Então vamos lá, gente. Nesse caso aqui, eu quero saber a soma de A mais B. Gente, primeira coisa, eu preciso que as matrizes tenham a mesma ordem. Nesse caso aqui, que matriz é essa? Uma linha, duas linhas, três linhas. Quantas colunas? Duas colunas. Então aqui é uma matriz 3 por 2, certo? Aqui eu tenho uma linha, duas linhas, três linhas. E aqui eu tenho uma coluna, duas colunas. Então, eu também tenho uma matriz 3 por 2. Então, nesse caso aí, essas matrizes possuem a mesma ordem. Se elas possuem a mesma ordem, eu posso fazer a operação de soma. Quer dizer o quê? Que eu vou somar os elementos que estão na mesma ordem, viu, gente? Vou pegar A11 com B1, A12 com B12. Então, é somar elementos que estão na mesma ordem. Então, a soma da matriz A mais a matriz B nada mais é do que 1 mais menos 7. 2 mais menos 2. 5 mais 1. 10 mais 9. Menos 3 mais 0. E menos 1 mais menos 4. Lembrando, gente, vocês não podem esquecer de fazer o jogo de sinal, ok? Não esqueça desse detalhe. Então, aqui, ó, mais por menos, menos. 1 menos 7, menos 6. Mais por menos, menos. 2 menos 2, 0. 5 mais 1, 6. 10 mais 9, 19. Menos 3 mais 0, o próprio menos 3. Menos 1 mais por menos, menos 4. Menos 1, menos 4, menos 5. Gente, quando vocês pegam duas matrizes, uma matriz A e uma matriz B, para essa soma existir, elas precisam ter a mesma ordem, não é isso? Então, a nova matriz, lógico que vai ter a mesma ordem, que vai ser uma matriz de 3 linhas e 2 colunas, ok? Das operações de matriz, a soma é a operação mais simples que tem, ok? Vamos lá para a nossa próxima operação. Agora, multiplicação de uma matriz por um escalar. Esse escalar é o quê? É um número real, gente. Então, eu posso pegar a minha matriz e multiplicar por um número real. Quando eu faço isso, eu estou multiplicando todos os elementos por esse número. Eu posso tanto tirar como colocar essa multiplicação. Eu tenho esse exemplozinho aí, ó. 1, 2, 5, 10, menos 3, menos 1. Então, no primeiro item aí, ele faz o quê? Ele multiplica todo mundo por 3. Então, multiplicar minha matriz por 3 significa multiplicar todos os elementos por 3. Então, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 10, 30. 3 vezes menos 3, menos 9. E 3 vezes menos 1, menos
3. Ok, pessoal? Então aqui a gente encerra a primeira parte da nossa aula de matrizes. Na próxima aula a gente vai trabalhar com a multiplicação entre matrizes, já é um processo já mais delicado. Vamos falar um pouco sobre as propriedades, ok? Então por hoje é só. Um forte abraço e até o próximo encontro.